Namastê, aqui é Margot Childers, hoje falando de Yoga Nidra no Conversando sobre Yoga 6. O Yoga Nidra significa sono do yoga. E ele tem várias coisas que são fantásticas para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio. E uma delas é a desaceleração no nosso cérebro, no nosso coração, no nosso sistema orgânico todo, que é aquela desaceleração que acontece quando a gente dorme, que a gente aquieta o corpo, a respiração passa a ser automática, o coração vai bater automaticamente, e tudo vai bater automaticamente, e tudo vai funcionar automaticamente, mas de uma forma que é quase que imperceptível. Muitas vezes, quando a mãe tem um bebê, ela vai e chega perto para ver se o bebê está respirando, porque é tão espaçada uma inspirada da outra, ou a soltada do ar, da inspiração, inspira, depois de um tempão solta o ar. Então, isso faz com que as mães fiquem inseguras, principalmente as mães que são marinheiras de primeira viagem, né? E eu deixei aqui uma colinha para eu falar de alguns pontos importantes do Yoga Nidra para a nossa saúde. Saúde física, saúde mental, né? E saúde espiritual. Então, essa técnica do Yoga Nidra, ela é uma meditação praticamente, né? E faz com que a gente acalme. Não é muito fácil, porque você fica numa posição geralmente deitada de barriga para cima, com a palma da mão virada para o alto. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de respirar nessa posição, tá? Porque não conseguem ficar com a cabeça na mesma altura do resto do corpo. Então, se coloca um pequeno travesseiro. Quanto menos alta a cabeça, melhor. Contudo, isso não quer dizer que você não possa praticar um Yoga Nidra sentado, você não possa praticar um Yoga Nidra com a cabeça bem mais alta do que o restante do corpo. Pelo contrário, tá? Se você está numa situação onde você precisa ficar com a cabeça mais alta, muitas vezes quando a gente tem problemas sérios respiratórios, é importante ficar com a cabeça mais alta para respirar mais fácil. O pulmão, ele tem dificuldade quando ele está na horizontal. Então, quanto mais verticalizado, mais fácil do pulmão atuar rapidamente, porque ele é uma grande esponja, simbolicamente, ou parecido com uma esponja, e ele precisa contrair para soltar o ar que está lá dentro. Então, quanto mais em pé, às vezes mais fácil fazer isso. Quando você precisa correr, quando você precisa fazer mais coisas, é melhor ficar em pé, tá? Quando a posição está mais deitada, é uma posição mais passiva. Então, isso requer um aprimoramento respiratório bem grande, que é o que acontece no Yoga Nidra, que a gente começa fazendo essa respiração mais intensa e depois a gente deixa o corpo naturalmente respirar. Daí a importância de você ter também outros exercícios respiratórios para desobstruir as vias aéreas. Então, quando você tem obstrução, é mais difícil de fazer o Yoga Nidra, mas não é impossível, porque é uma prática que não tem erro. E ela geralmente é dirigida, então alguém vai direcionar o Yoga Nidra, eu já falei nisso outras vezes aqui, mas eu volto a insistir porque o Yoga Nidra é uma prática fundamental, principalmente para a saúde mental, para essa desaceleração e desidentificação do ser com o problema. Às vezes o ser está tão identificado com problemas da vida que ele não consegue se afastar. Então vira um grande turbilhão e aí é complexo, é difícil sair de um turbilhão. Quando uma pessoa entra num turbilhão da água, numa cachoeira, num rio, é quase que impossível ela sair dele, a menos que ela tenha esse conhecimento e vá para as beiras
que aí ela consegue sair e olhar de fora e ver a coisa de fora. Isso é fundamental para a gente sair de um turbilhão, seja ele de que natureza for, tá? Então, toda a rigidez nervosa com o Yoga Nidra, ela vai acalmar. Então, é muito comum essa contração dos nervos, ela aparecer na hora que você começa um Yoga Nidra. Então, dá aquele formigamento, aquela coceira, uma rigidez, é como se tivesse, imagina num canal, como uma veia, como um canal de energia, né, o Chi, né, aquela energia que passa nos canais. Imagina se aquilo virasse um turbilhão denso. Então, em vez de fluir sangue nas veias, viesse uma coisa mais densa, ou no canal de energia. Então, não rola, não flui, né? Então, isso acontece algumas vezes quando você está fazendo Yoga Nidra e você tem situações de estados nervosos bem intensos. Então, aquela coisa vai intensificar nas extremidades do teu corpo. Então, vai dar uma certa inquietação. E aí você vai tomando consciência disso. E aí, quando você toma consciência disso, então você tem como já providenciar para fazer mudanças. Porque quando a gente tem consciência, a gente tem um porquê de atuar de forma diferente. E aí, todas as coisas vão surgindo na nossa cabeça, né? E a gente vai dissolvendo e vai começando a aprender a assistir os pensamentos, deixar os pensamentos passarem, porque quando o pensamento passa e a gente segue o pensamento e a gente cria uma solução para o que o pensamento traz, aí daquela solução cria uma nova história e é isso que faz a gente dispersar do nosso centro. No momento do Yoga Nidra, é o momento do Yoga Nidra, é um momento de entrega. E é delicioso, porque imagina que você pode ficar em 20 minutos e ter o equivalente de 8 horas de sono, quando você entra numa entrega total e você sai daquele mundo de pensamentos e turbilhão de sentimentos e tensões orgânicas causadas pela adrenalina que te dá vontade de agir. Então, quando você sai disso, é um descanso que muitas vezes a gente não consegue com 8 horas deitadas dormindo durante a noite, tá? Então, às vezes 20 minutos de Yoga Nidra trazem para você um descanso muito maior do que uma noite de sono. Exatamente nesse ponto em que a gente vai focar para fazer com que as pessoas comecem a treinar a desidentificação delas com alguns problemas que fazem com que elas se prendam e pensem que a vida é aquele momento problema que não tem saída. O problema pode parecer não ter saída. Então, se ele não tem saída, você tem que sair dele. Porque se você tem um problema e o teu problema não tem solução, como diz o ditado Zen, ótimo, você tem um problema, teu problema não tem solução. Se você tem um problema, teu problema tem solução, ótimo, você tem um problema, teu problema tem solução. Mas se não tem solução, então tem que sair dele. E muitas vezes a gente tem que sair dele para ver uma solução, tá? Porque sempre vai ter uma saída. Quando a gente está envolvido nele, parece que não tem saída, mas a gente tem que sair para ver a saída. E o Yoga Nidra é essa prática que dá para você fazer isso deitado, que não tem erro, porque é alguém que vai estar te direcionando e falando. E aí, à medida que você vai fazendo Yoga Nidra, tem um momento onde você vai fazer o passeio pelo corpo e a pessoa que está te dirigindo vai mencionar cada parte. Começa geralmente com a mão direita, né?
e vai em dedão, então, e cada dedo. E aí você pensa no que você atinge a consciência daquela parte do corpo, aquela parte do corpo se desidentifica com aquela adrenalina, com o nervosismo, com o que traz estresse. E ela relaxa. Você não precisa falar, relaxa aquela parte. No Yoga Nidra, você só de conscientizar-se daquela parte, ela já aciona um processo ligado ao parasimpático e já as endorfinas vão atuar e aquela parte já está sossegada. Eventualmente acontece de uma parte ou outra te trazer tanta necessidade de atenção nela que você dela parte para um problema. E aí sai e de repente você se dá conta que a última palavra que você ouviu foi o dedão da mão esquerda e a pessoa já está falando no pé do lado esquerdo. Então ela já passeou por todo o resto do corpo e você ainda estava lá. Mas não se preocupe, simplesmente continue. É assim que é a técnica, porque naquele momento você precisava aquilo. Então você ficou atento àquilo. E isso não foi um desperdício. Desperdício é não fazer. Desperdício é ficar sem algum caminho fácil. Desperdício é pensar que a gente tem que sofrer para evoluir. Aí é desperdício. Hoje não precisamos mais tanto sofrimento. Hoje a gente precisa de conhecimento. Conhecimento é que faz com que a gente melhore e vá mudando as nossas tensões ou as nossas ocupações. Preocupar-se é ocupar-se com antecedência. Então, ocupar-se é a ação certa, né? Então, para a gente deixar uma atenção, é preciso que a gente tenha um certo desapego. E aí a gente se desapega da atenção quando a gente abre mão dela. Não tem o que fazer, vou abrir mão. Não é fácil, porque a gente tem muita identidade com alguns problemas. Ok, nada vai impedir você de realizar ou de solucionar o problema. Mas você precisa descansar. E aí, quando você descansa e se desidentifica daquele problema, você tem condições de, ao acabar o teu Yoga Nidra, de 20, de 1 hora, sei lá quanto tempo você vai dar. Porque eu aconselho você que nunca fez, começar com Yoga Nidras mais rápidos. O Yoga Nidra muito rápido é 10 minutos, tá? 10 minutos, gente, não é nada. Não é nada, mas quando você deita pela primeira vez para fazer um Yoga Nidra de 10 minutos, você vai, meu Deus, que isso? Por quê? Por causa dessa aceleração que não resolve nada muitas vezes, que outras vezes sim, resolve muita coisa. Então tem um negócio bem bacana, não só do Yoga Nidra, mas do Yoga, que algumas poses que você faz durante uma respiração, você faz vários movimentos. E outras que você fica um movimento em várias respirações. E aí eu acho que isso é como aquele dia que você tem na agenda 10 coisas para fazer e o outro dia que você não tem nenhuma. E tudo é vida, e tudo é movimento, e tudo isso é possível. Então, eu acho que eu vou falando aos poucos do Yoga Nidra, porque é muita coisa. E a gente não pode ficar aqui usando muito tempo, porque a gente tem tempo limitado para postar esse vídeo e você e caber no espaço que nos fornecem para você. Então, Yoga Nidra para você, Namastê, muita paz e muita lucidez.